E nós temos agora convidados, viu? Para também interpretarem e discutirem as falas de Jair Bolsonaro. Convidamos agora o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, e também o deputado federal General Peternelli, do União Brasil de São Paulo. Peternelli, deputado em gestão, e Boulos, recém-eleito. Peternelli, do União Brasil de São Paulo, para que a gente possa discutir as declarações do presidente Bolsonaro nesse pronunciamento feito há pouco. Muito bem, obrigada primeiro pela gentileza, deputados, dessa entrevista, desse papo aqui na CNN, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aí com o Boulos e com você para podermos falar sobre política e sobre o momento que o Brasil vive. Um prazer. Perfeito. Bom, eu começo então com o deputado que já está em gestão e na sequência eu passo a palavra para Boulos, né, o deputado recém-eleito na última eleição. E eu quero aqui trazer a primeira questão de... Nas palavras de Bolsonaro, ele tenta deixar claro que tudo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, as afirmações, né? Se disse perseguido porque fez afirmações sobre ciência, sobre cuidados de Covid, sobre medicação, que ele foi muito perseguido e que ele fez tudo isso pelo bem da nação. Quero trazer a questão da influência de um líder. Os senhores acreditam que um presidente da República não é capaz de influenciar brasileiros, inclusive a quase praticarem tragédias, como a gente viu no último fim de semana no aeroporto de Brasília, na tentativa de terrorismo? Começo, então, com o deputado em gestão. Não resta a menor dúvida de que um presidente tem capacidade de influenciar as pessoas. Nesse contexto que você falou do ato terrorista em Brasília, uma das coisas que o presidente tem abordado, inclusive na fala de hoje, tornou a condenar, é todos os aspectos de atos terroristas nesse contexto. Então, achei a fala do presidente interessante. O presidente, durante todo o período de mandato, ele sempre se fez valer das mídias e dos seus pronunciamentos informais. E após a eleição, isso havia interrompido. Hoje ele volta a fazer uma abordagem, julguei uma abordagem bastante tranquila, bastante serena, quando se fala do reconhecimento em vários momentos da fala, ele aborda o novo governo, então já reconhece essa condicionante, e abordou aspectos exitosos do governo, abordou aspectos positivos da economia, das estatais. Então, dessa maneira, achei a fala bastante interessante e que mostra como pensa o presidente da República. Passo a palavra agora para Guilherme Boulos. Primeiro, boa tarde, Elisa, boa tarde, Basília, boa tarde ao deputado Peternelli. Olha, eu vejo essa fala do Bolsonaro como se fosse uma pessoa que fica 4 anos dizendo para os pitbulls o seguinte: ataque, morda, ataque, morda. Aí quando o pitbull vai lá e ataca e morde, ele diz: nossa, que cachorrinho maldoso, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, o Bolsonaro passou o governo inteiro atacando a democracia, dizendo que não aceitaria o resultado das eleições, ameaçando com golpe militar. Isso ele fez, o Brasil inteiro assistiu isso durante 4 anos, inclusive nas lives que ele voltou a repetir hoje. Eu acho que ele resolveu fazer esse pronunciamento hoje por uma única razão, que é o medo de ser preso, né? Ele viu que as ações dele geraram, inclusive, atentados ou tentativa de atentados terroristas. Ele sabe que vai ter que responder pelos seus crimes a partir do dia 1º de janeiro, de domingo, vai acabar sigilo de 100 anos, ele não vai poder mais indicar delegado da Polícia Federal a seu bel prazer lá no Rio de Janeiro para travar as investigações em relação aos filhos dele e até o assassinato da Marielle Franco, a envolvimento com milícia.
Ele sabe que não vai ter mais controle sobre o Procurador-Geral da República em relação às conclusões da CPI da pandemia e outros crimes que o seu governo e ele próprio cometeu. E agora ele tenta se descolar como uma farsa de tudo aquilo que ele promoveu ao longo dos últimos 4 anos. Não cola, não cola. E quando eu vejo ele chorando, que talvez seja uma tentativa de sensibilizar os seus apoiadores, ou dizer, nossa, não é, vamos fazer aqui uma anistia, deixa ele, não vamos envolver nisso, ele está aceitando o resultado, ele está até abalado emocionalmente. Não me deixa de vir à cabeça, Elisa, a maneira como ele tratou o choro e o luto de centenas de milhares de famílias brasileiras que perderam seus entes queridos na pandemia. Quando ele dizia que era para parar de mimimi, que era um país de maricas, e daí? Essa resposta que eu tenho vontade de dar ao choro do Bolsonaro após essa farsa, que do meu ponto de vista é uma covardia, porque ele joga na conta dos seus apoiadores aquilo que ele próprio promoveu pelo medo indisfarçável de ser preso a partir de janeiro do ano que vem. Quando o presidente Bolsonaro fala que depois o Brasil não vai acabar no 1º de janeiro, passa a impressão de que ele quer dizer que o bolsonarismo não vai acabar depois que Lula assumir o poder e ele, Bolsonaro, deixá-lo, né? Não está mais no comando do Palácio do Planalto. Antes de mais nada, muito obrigada pela presença de vocês aqui na entrevista. Eu queria que vocês falassem, então, como que Bolsonaro vai conseguir manter a liderança da oposição não sendo presidente da República? Porque uma vez fora do Palácio, perde-se o cartaz, né? Perde-se a iniciativa política, por exemplo, de assinar atos importantes, publicação no Diário Oficial da União, ter tanto apelo popular. Ou os senhores acreditam que, mesmo não sendo presidente da República, ele vai conseguir se constituir nessa liderança da oposição a Lula, a maior liderança? Peternelli. Nós podemos observar, dentro do comentário que você colocou, o próprio presidente Lula. Durante esse período em que ele não foi presidente, não deixou de exercer a liderança que ele tinha no Partido dos Trabalhadores, a liderança que ele tinha com os partidos de esquerda. Então, eu tenho convicção de que, com a polarização que nós tivemos no Brasil, em que praticamente tivemos aí uma votação de 50% da população brasileira para cada um, o presidente Bolsonaro também reúne todas as condicionantes para ser um líder da oposição. Quando ele também aborda que o Brasil não vai acabar na segunda-feira, nesses aspectos, e durante a entrevista ele abordou um aspecto de 1 trilhão de investimentos, e é um ponto importante, porque o Ministério da Infraestrutura, ele durante esse período do ministro Tarcísio e mesmo depois com o Marcelo Sampaio, veio desenvolvendo uma série de atividades em parceria com a iniciativa privada, através de concessões e de uma série delas, atividades essas que também no próprio governo da presidente Dilma, concessão era uma atividade normal, mas a forma intensa com que isso foi realizado vai propiciar de investimentos para o Brasil 1 trilhão nos próximos 25 anos, o que caracteriza um volume de trabalho, de emprego, uma confiança no nosso país. Interpreto dessa forma. Essa liderança da oposição, o próprio Partido Liberal já está criando uma estrutura exatamente nesse sentido, de tal forma que o presidente Bolsonaro possa exercer essa liderança que foi traduzida pelos 49% de votos que ele obteve da população brasileira e também a capacidade de mobilização
de que nós tivemos aí um volume grande de pessoas que foram à frente dos quartéis. Isso significa que o presidente também tem uma capacidade de liderança muito positiva. E entendo que uma oposição com seriedade que deve ser exercida não deve ser uma oposição contra tudo o que o presidente Lula vai propor. Uma oposição de responsabilidade tem que atuar sempre naquilo que é favorável aos aspectos brasileiros e, logicamente, ser contra aqueles aspectos que, porventura, desvirtuem esse aspecto conservador e liberal na economia que tanto a direita conservadora tem abordado no nosso país. Uma oposição, então, que não discorde de tudo que o presidente Lula fará, dirá. O senhor acredita, Boulos, que será esta, então, a liderança da oposição de Jair Bolsonaro? Olha, Basília, primeiro, de fato, o Bolsonaro é a principal liderança de oposição ao governo Lula, até porque o fenômeno que a gente viu nos últimos anos no Brasil foi essa extrema-direita representada pelo Bolsonaro tomando o lugar político que era da direita mais tradicional, de uma direita moderada, de uma direita liberal, e isso não vai desaparecer de um dia para o outro, porque o Bolsonaro perdeu a eleição. Agora, nós temos que ver que as circunstâncias vão ser diferentes. O Bolsonaro não vai ter o palco e o picadeiro que ele teve ao longo de 4 anos de gestão, não vai ter o cercadinho do Palácio do Alvorada. Ele, não sendo mais presidente da República, a repercussão das suas falas que pautavam a agenda política do país, às vezes de uma forma até sufocante, pela linha do absurdo, vai ser muito menor, ele vai ter menos peso político e ele não vai ter a blindagem que ele teve. E é nesse ponto que eu queria colocar, viu, Basília? Tratar o Bolsonaro como uma oposição civilizada e moderada é ignorar o que ele fez ao longo dos 4 anos de governo. Bolsonaro pode ser qualquer coisa, menos civilizado e moderado, né? Ele vai tentar estimular o mesmo tipo de autoritarismo, de violência política, de intolerância que ele fez ao longo da sua vida toda. E, aliás, quando ele tenta se descolar dos atos de terrorismo, ele está tentando se descolar, inclusive, da sua biografia, da sua história. Vamos lembrar que o Bolsonaro ele tem a sua aposentadoria das Forças Armadas justamente por uma acusação de fazer atentado terrorista em quartel, de botar bomba em quartel, né? O Bolsonaro é ligado, e diria hoje, sem sombra de dúvidas, que é o chefe, o mentor intelectual desse terrorismo doméstico que a gente começa a ver. E eu fico me perguntando, o deputado mencionou as manifestações em frente aos quartéis. Veja, chamar isso de manifestação democrática, de pessoas que estão há mais de um mês acampadas em frente a quartéis pedindo golpe militar, não, isso não tem nada de democrático, né? Fazer manifestações, fazer reivindicações é normal. Aliás, é muito curioso que o Bolsonaro atacava e dizia, verbalizava que o MTST era um movimento terrorista, que o MST era um movimento terrorista, né? Eu fico imaginando se fosse o MTST, o MST, os professores acampados em frente em quartel pedindo golpe militar, o que já não teria acontecido nesse país, né? Então, o Bolsonaro tem uma moral dupla, 2 pesos, 2 medidas. Acho que será uma oposição ao governo Lula, de fato não saiu destruído da eleição, embora tenha sido derrotado, mas será uma oposição violenta, raivosa, que é aquilo que ele representa. E é preciso ter uma resposta contundente a isso, na política, nas ruas e no judiciário. Eu sou contra, Basília, qualquer tipo de anistia e de esquecimento. O Bolsonaro, a partir do ano que vem, vai ter que responder pelos crimes que ele cometeu. Não dá para admitir que tudo isso que ele fez fique impune e seja levado ao esquecimento.
Por falar em MST, Bolsonaro citou o MST durante essa live, disse que, falou assim, como é que nós seguramos o MST? Não foi pela força, foi dando títulos, né? Deixou claro ali que trouxe para um diálogo e que teria distribuído títulos e assim, consequentemente, teria diminuído o número de invasões pelo Movimento Sem Terra. Só fazendo esse gancho aqui, com o gancho da fala de Boulos, eu vou trazer a próxima questão e agora eu inverto a ordem, né? Só para a gente manter aqui democraticamente, tivemos o início por Peternelli de algumas questões, agora começo com Boulos. No momento em que Bolsonaro falou, não vamos duvidar das urnas aqui, e que é um momento bem significativo, né, que chamou a nossa atenção, na sequência ele começou a dizer, o voto você vê nas ruas, nós levamos multidões para as ruas e a custo zero, acreditando nas pessoas, ali fazendo já uma crítica à oposição, que utilizaria dinheiro, pagaria as pessoas para irem às manifestações, diferentemente das manifestações dele. E disse o seguinte, se pessoas invadem supermercados para roubar, elas são criminosas, mas a esquerda chama de famílias passando necessidade. Então, quero trazer também esse tópico aqui para a nossa discussão, começando então por Boulos. Pois é, Elisa, esse é o tamanho do delírio bolsonarista. Se pessoas de movimentos sociais vão pedir cesta básica em supermercado, que foi o que aconteceu nessas manifestações que ele se refere, para ele é crime e é terrorismo. Se pessoas planejam atentado à bomba em Brasília, ou queimam ônibus em Brasília no dia da diplomação do Lula, ou acampam em quartéis pedindo golpe militar, para ele é democracia. Olha o tamanho do delírio, né? E da insensibilidade de quem foi o presidente que devolveu o Brasil para o mapa da fome, ficou ali tentando se vangloriar de resultados econômicos. O governo Bolsonaro é uma tragédia econômica. Diz que segurou a inflação. Vá perguntar para uma dona de casa, para um senhor, para alguém que vai para o supermercado todo dia, que inflação que está segura no Brasil. Vamos parar de hipocrisia, né? Olha, o governo dele piorou a qualidade de vida dos brasileiros, aumentou o emprego precário, informal no país. O país voltou a conviver com o flagelo da fome de uma maneira estruturante. O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014, é o único país do mundo que retornou ao mapa da fome após ter saído. Esse é o retrato, esse é o legado que vai ficar do governo Bolsonaro, apesar de todo o palavreado. E como você notou, Elisa, tem uma enorme contradição, né? Ele vem e diz, não vamos duvidar das urnas eletrônicas. E aqui, no registro, para poder não ser incluído em inquérito de fake news e ter que responder judicialmente, embora tenha duvidado durante 4 anos das urnas eletrônicas, mas na sequência duvida, quando ele diz o voto está na rua, e insinua. E agora, vamos combinar, né? Que piada de mau gosto ele dizer que os manifestantes ligados a ele não recebem dinheiro e os da esquerda recebem dinheiro. Bom, o Supremo Tribunal Federal já chegou em empresários que estão financiando de forma milionária. Inclusive o terrorista preso em Brasília era um desses empresários, velho da Havan, essa turma e companhia, que vai ter que responder judicialmente porque está dando grana para poder bancar. Já fizeram com os travamentos, com os caminhoneiros e agora estão dando dinheiro para poder bancar essa turma que está na frente dos quartéis. Então, pelo amor de Deus, o Bolsonaro, ele acha que se ele repetir a mentira 1000 vezes, ela se torna uma realidade. Já passou esse tempo, não se torna. E ele perdeu a eleição justamente porque não conseguiu emplacar sua narrativa mentirosa. Passo a palavra, então, para Peternelli, deputado federal pela União Brasil. Importante alguns aspectos nisso. Quando ocorreu a manifestação na frente dos quartéis, não quero defender, a solicitação é para a aplicação de um artigo constitucional. Então, isso é um foco. A manifestação era também muito contrária ao aspecto do presidente Lula voltar a assumir. Uma pessoa que tinha sido condenada, não vou entrar nos detalhes, já havia sido condenada em várias instâncias, né? Nós já tivemos desvios de recursos que foram devolvidos, que comprovavam e estavam executando essa atividade. Ir a um supermercado, solicitar cesta básica, não vejo problema nenhum. Saquear o supermercado
não é uma maneira muito adequada. No que se refere aos aspectos da nossa economia, eu respeito a opinião do deputado, mas a nossa economia melhorou muito em muitos aspectos. Se nós verificarmos o próprio mapa da fome, que tem sido combatido pelo programa, inicialmente o Bolsa Família e depois o Auxílio Brasil, o Bolsa Família era de R$190. Nós estamos terminando um governo com um programa de R$600. Então, uma diferença para os mais humildes bastante expressiva para combater exatamente esses aspectos. Na parte econômica, o mundo viveu alguns momentos diferentes, né? Nós estamos observando o contexto geral, nós tivemos a pandemia, em que a atuação do ministro Paulo Guedes, no meu entender, foi muito positiva, não só nos R$600 para aqueles que necessitavam o auxílio emergencial, 65 milhões de brasileiros receberam esse auxílio emergencial, nós temos 200 milhões, verificar um percentual muito expressivo da população recebeu o auxílio emergencial, mas nós tivemos muitos outros programas de apoio às empresas, nós tivemos um programa de apoio aos estados e municípios em que eles tiveram toda a sua arrecadação reposta numa condição até melhor do que se não tivesse uma pandemia. E enquanto deputados, vocês agora nós têm temos um minuto países... cada um para encerrar a mesma entrevista. De 1º de janeiro está chegando aí, é posse presidencial. Os senhores acham que os brasileiros vão viver até quando essa novela de Lula e Bolsonaro? Porque quando os candidatos descerão do palanque e irão governar de fato? Boulos. Vamos lá, Basília. Primeiro agradecer aqui o convite para o bate-papo, o diálogo aí com o deputado. Essa novela já acabou, Basília. Ela acabou no dia 30 de outubro, quando o Lula venceu as eleições e, curiosamente, mesmo sem ser presidente empossado, já está governando o país. O Bolsonaro foi aquele presidente que vai ficar marcado como quem trabalhou 3 horas por dia no máximo, né? Ficava andando de jet ski na praia, desfilando de moto pelo país. Agora nós vamos ter um presidente, a partir de domingo, o Lula empossado, preocupado com a maioria do povo brasileiro, aí sim combater a fome, o desemprego, a inflação, em retomar programas sociais no país. É isso que a gente espera a partir de 1º de janeiro e eu vou estar na Câmara contribuindo com esse processo. Peternelli. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade e vejo que nós temos que trabalhar em união. E verifico que o próprio PT já modificou no que se refere à medida provisória que permitia a participação privada na área nuclear brasileira, o PT já votou favorável. E isso é muito importante, essa participação. Nós estamos observando a própria Simone Tebet, como ministra, dá uma importância, não só ela, mas como o próprio PT, ao PPI, o que tem todo um aspecto de investimento privado. E é esse foco que todos nós temos que ter, que é o bem comum do brasileiro. Desejo ao Boulos, lá na Câmara dos Deputados, todo sucesso e que esse bem comum, né, eu digo que todos lá pensam dessa forma, um por um caminho, o outro pelo outro, mas com certeza nós trabalhamos em conjunto para um Brasil muito maior. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer, então, a gentileza de Basília de ter participado da entrevista e, principalmente, dos nossos convidados, deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, e deputado federal General Peternelli, do União Brasil de São Paulo. Um abraço de fim de ano, de bom fim de ano e Réveillon para vocês, viu? Muito obrigada.